Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O projeto que escolhemos para comentar neste vídeo saiu numa revista eletrônica Total número 30 de março de 1991. Aqui estou eu com o meu exemplar da coleção. Na realidade, como já falei outras vezes, eu tenho duas coleções. Uma que eu mantenho o exemplar aqui para consulta, para rabiscar, fazer anotações em cima da minha mesa de trabalho. E a outra coleção que fica encadernadinha, que vocês têm um exemplo ali, por exemplo, que vocês podem ver, das revistas encadernadas em marrom, né? Aquela é a coleção da Eletrônica Total. Eu tenho nas estantes de cima e de outras estantes a Saber Eletrônica, eu tenho Eletrônica Júnior, eu tenho circuitos e informações, circuitos e instalações de todos os meus livros no Brasil e exterior. E é lógico, os novos também que estão aqui atrás, publicados pela minha editora, a editora do Instituto Newton Sebraga. Então está tudo documentado, arquivado e devidamente conservado para o futuro. Mas por que eu escolhi essa revista e qual é o artigo? O artigo que vocês têm na capa, que é um receptor de VHF, na realidade onda curta e VHF, de 15 a 40 MHz, eu já comentei em outro vídeo. Mas nessa revista saiu um outro artigo também que marcou época, que foi o Medições em Motores de Corrente Contínua e Caixas de Redução. Por que esse artigo foi importante na época? Esse artigo ele veio a atender um público que estava começando a se interessar pela robótica e pela mecatrônica. Um público das escolas, um público maker, que esse assunto estava começando a ficar relevante. Tanto que logo em seguida nós lançamos uma revista especializada, né, a Mecatrônica Fácil, só para cuidar de projetos de mecatrônica, como hoje nós também temos, né? A nossa revista Mecatrônica Jovem, né? Que é uma, vamos dizer, continuação daquela publicação, que era pela editora Saber, e agora a continuação pela minha editora, a editora do Instituto Newton Sebraga. Pois bem, esse artigo, Medições em Caixas de Redução, ele tratava justamente de um problema que começava a aparecer, porque começavam a vir a estar disponíveis caixas de redução. Esse daqui é um modelo antigo da época, né? Que tem todinha de metal, feita com engrenagens de metal, bastante pesada, imprópria, por exemplo, para um robô alimentado por pilhas ou baterias. Hoje a gente tem as caixas de redução como essa, pequenininhas, leves e ideais para o seu projeto robótico. Mas existe um problema que é até hoje é atual. Como você fazer medidas dessas caixas de redução? Como é que você faz para saber qual é a corrente que ela está exigindo da bateria para saber se a bateria tem força realmente para alimentá-la? Como é que você faz? Como é que você mede o torque dessa caixa de redução? Por quê? Você não pode ligar um motorzinho direto numa roda de um robô, porque o motorzinho comum, como esse aqui, é um motor que tem velocidade, mas não tem força. Quer dizer, tem velocidade, mas não tem torque. E nas aplicações você pode precisar de força e não velocidade. Por exemplo, num elevador, ele tem que fazer força e não precisa de velocidade. Num carro, precisa de velocidade e não precisa tanta força quando ele acelera. Mas precisa força e menos velocidade na arrancada, na primeira marcha. Então, para isso que vocês usam a caixa de redução. E como é que você mede tudo isso? Existem técnicas. E esse artigo trabalhava justamente com essas técnicas para medir a força ou o torque e o consumo de um motor usando diversos procedimentos simples, com um multímetro, por exemplo, que eu ensinava nesse artigo, que até hoje é atual. Nós temos aqui, inclusive, o modelo de uma caixa de redução da época, que é exatamente essa que eu mostrei, e que serve de base hoje como uma coisa importante para quem faz projetos de robótica.
Não basta você criar o seu robozinho e enfiar lá uma caixa de redução qualquer. Você pode se surpreender. Você pode não ter velocidade e ter força, ou você pode ter velocidade e não ter força, ou vice-versa, certo? Porque eu me confundi agora também ao falar, mas não há problema. Vocês entenderam, né? Então, esse artigo ainda é atual. Tanto atual que ele está disponível aqui na descrição do vídeo lá no nosso site. Vocês têm um link para ele. Então, se você tem um projetinho de robótica, está em dúvida sobre a caixa de redução, dá uma lida nesse artigo antes. Se você gostou desse vídeo, inscrevam-se no nosso canal para receber outras informações, deixem o seu like e até o próximo.